Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos aqui na capital do Rio de Janeiro, sendo recebido pelo Pedro Azambuja. Primeiro, Pedro, eu quero agradecer, ter recebido a equipe aqui do programa Municípios em Ação, num local fantástico. E eu gostaria que você pudesse se apresentar, para todos os nossos telespectadores. Sim, sem dúvida. Primeiro, eu é que agradeço a deferência dos amigos virem aqui fazer uma entrevista com a gente, ouvir, no caso, os aeroportos. Os aeroportos, nós achamos que os aeroportos precisam ser mais ouvidos, eventualmente, e dizer que você já me conhece, sabe que eu tenho um carinho especial pela Baixada, até pelo fato de eu ter me formado piloto em Nova Iguaçu, quer dizer, no Aeroclube de Nova Iguaçu, que muito me orgulha. E estamos aqui à disposição dos amigos para falar sobre... Eu sou vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas que Administram Aeroportos. Temos aeroportos do Brasil inteiro, inclusive a nossa Infraero é filiada ao sindicato. Então, nós estamos querendo ampliar essa representação, inclusive, visto que o sindicato já tem representação legal e institucional para o Brasil inteiro. Agora, Pedro, posso chamar de Pedro? Claro, por favor. O Brasil está em mudanças, com o novo governo e Sim. com a vertente de trabalhar essa questão de logística. Agora, com essa reforma do aeroporto Santos Dumont, Sim. levando toda a estrutura para o internacional, como é que você avalia? Nós estamos praticamente quase chegando ao final do ano. Vai ter condição de dar um melhor atendimento à população, no seu ponto de vista? Na verdade, trata-se de uma manutenção já prevista aqui no aeroporto Santos Dumont pela Infraero. O aeroporto Santos Dumont, pela sua restrição de extensão de pista, ele tem uma pista de 1.200 metros, ele tem um emborrachamento muito grande. É preciso fazer uma limpeza da pista que a Infraero faz muito bem todos os meses, mas além disso, em alguns períodos de alguns anos, tem que se fazer essa manutenção mais intensiva, de recapear a pista, de limpar melhor e recapear, visto que o movimento aqui é muito intenso, porque aqui hoje em dia não é só ponte aérea. Ele tem ponte aérea, mas tem voos nacionais e regionais que se dirigem para cá também. Então, foi feito uma previsão, inclusive com o pessoal da Rio Galeão, que é os concessionários novos do aeroporto do Galeão, que não está mais com a Infraero, e isso durante um mês vai se tratar esse processo. Nós aqui da janela estamos vendo a obra, como você viu, e eles estão recapeando a pista, estão fazendo isso, que deve acabar no prazo de um mês. E para isso, nós temos visto as declarações e as informações do pessoal da Rio Galeão, teve que se prepararam com antecedência. O Galeão tem uma estrutura muito grande. Claro que, eventualmente, até pelo acesso ao Galeão, pode ter alguns problemas de trânsito, não do aeroporto. O aeroporto... Eu fui superintendente daquele aeroporto, é um aeroporto muito bem preparado para receber os usuários. E tenho certeza que a Rio Galeão quer mais ampliar. Essa é uma ampliação temporária, ela vai durar até, enfim, esse mês da manutenção. Agora, Pedro, por exemplo, o Brasil hoje está se expandindo, em todos os aspectos. Há oportunidade de criar novos aeroportos no Rio de Janeiro, ou eu digo também não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil? Não. Há uma perspectiva de interesse? Bem, nós somos um país de dimensão continental. Daria como exemplos que todo mundo usa os Estados Unidos e a própria China. São países de dimensões continentais. Eles costumam ter o seguinte: no entorno de um grande aeroporto, como é o caso do nosso Galeão, como é o caso do nosso Guarulhos, você tem bastante infraestruturas aeroportuárias, às vezes de menor porte, mas nem sempre de menor porte, que venham a complementar essa intermodalidade dos transportes, até evitando que o grande problema
normalmente que se tem, principalmente para a grande questão econômica e a logística de carga, é exatamente os acessos aos aeroportos, que por vezes, pelas ideias antigas, seriam mal planejados. Quer dizer, falar em logística de carga no Santos Dumont não é que é piada. O Santos Dumont transporta carga, porque hoje as aeronaves aqui têm um porte que permite, tá? E é uma grande lucratividade para as empresas aéreas aquilo que elas transportam no porão, entendeu? Tem uns containers especializados para isso. Eu imaginei em função da dimensão. Sim, ela não pode ter muito peso. Mas o que você transporta em aeronaves, normalmente? O que é a carga de avião? É o baixo volume e o alto valor agregado. Então, tem um peso pequeno. O que você tem que cuidar no avião é a questão de peso. Às vezes você tem restrições no avião até por conta do número de passageiros, para alguma pista de menor. Por exemplo, a pista que aqui está, que é a pista auxiliar aqui no Santos Dumont, que vai funcionar esse mês, ela só está comportando aqui o nosso grande Embraer, o 190, que está aqui, e outras aeronaves de menor porte, sejam executivas e outras aeronaves de menor porte. As aeronaves Airbus, Boeing, foram todas, principalmente da Gol e da TAM, foram para o nosso Galeão, deslocadas para lá durante esse mês para facilitar, para melhorar a operação. E está funcionando muito bem. Eu até moro lá na ilha, então assisto. Claro que o trânsito de acesso é um pouco complicado. Então, o que você me perguntou antes, essa questão de se ampliar aeroportos no entorno dos grandes aeroportos, ela será muito bem-vinda. Ela facilita a intermodalidade de transportes. Entendi. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje entrevistando o vice-presidente de infraestrutura de aeroportos, Pedro Azambuja. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já. É o maior programa de concessões do mundo. Nenhum país do mundo tem um programa de infraestrutura tão bem estruturado e tão vigoroso, tão grande como o nosso. São vários aeroportos, 44 aeroportos, mais de 16 mil quilômetros de concessões de rodovias, mais de 3 mil quilômetros de concessões de ferrovias, dezenas de arrendamentos portuários, além de desestatizações de empresas que fazem administração de portos. E isso vai mudar radicalmente a vida do brasileiro, porque vai trazer eficiência econômica, isso vai diminuir os custos de transação, diminuir os custos de transporte, vai impactar direto a produtividade da nossa economia. Então a gente está falando, no final das contas, de geração de oportunidades e, sobretudo, criação de empregos. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Pedro Azambuja, nós fazemos um trabalho muito grande lá na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense e a região metropolitana é composta por 13 municípios. E há
a ponte, a ligação do Arco Metropolitano, a linha vermelha e a Dutra, há uma possibilidade de um aeroporto atender essa demanda da Baixada. A Baixada estaria pronta, com quase 5 milhões de habitantes, para poder ajudar até a fazer com que essa região cresça? Como eu falei antes, a Baixada ela é estratégica, eu te diria que ela é estratégica na questão principalmente da intermodalidade. Primeiro que o Arco liga o nosso porto de Itaguaí e liga, enfim, a Dutra, liga a 040, ou seja, há uma ligação, a Baixada está posicionada estrategicamente e a questão do Arco foi, acho que uma aquisição para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que quer se ampliar na questão industrial, na questão de logística, na questão de infraestrutura, é extremamente importante. Então, toda a Baixada é uma questão estratégica, porque se você puder evitar que, principalmente no transporte de cargas, transporte de logística, os gargalos que existem para você chegar, não tendo que passar pelo centro da cidade, por exemplo, você pode vir de Espírito Santo e Minas e ir direto para Rio Santos, passando por pelo Arco Metropolitano, sem ter necessidade. Então, o que seria o complemento quando se fala em intermodalidade? Normalmente se fala no trem, se fala no rodoviário, mas nós, dos aeroportos, queremos acrescentar que é importantíssimo que você tenha uma estrutura aeroportuária. Ah, mas nós temos o nosso grande galeão. Tudo bem, nós temos o galeão, mas até para facilitar, a exemplo do que você tem em países externos, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, China, os grandes países do primeiro mundo, você tem no entorno dos grandes aeródromos, dos aeroportos, você tem infraestruturas aeroportuárias regionais ou de carga aérea que venham a dar um suporte melhor à própria intermodalidade e ao próprio grande aeroporto. Agora, Pedro, por exemplo, sendo instalado num dos municípios lá da Baixada Fluminense, você tem ideia mais ou menos quantos empregos poderiam gerar direto e indiretamente? Olha, é muito emprego, principalmente diretamente. Diretamente depende do tamanho do aeródromo, do tamanho do aeroporto, o que ele vai e qual a atividade, qual a vocação do aeroporto. Eu costumo dizer isso. Nós não falamos antes, mas eu queria acrescentar aqui nesse ponto uma outra questão que é importantíssima no Rio de Janeiro, que é a aviação offshore, são os helicópteros, que estamos aqui com a bacia de Campos aqui, pegando todo esse nosso litoral e que existe uma necessidade, estamos aí enfim, a indústria do óleo aí, de gás e óleo. O Comperj também vai voltar, né? Exato, tem a história do Comperj. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, então a aviação, seja ela para fazer a conexão intermodal, seja ela para ela dar mais uma opção, principalmente para quem vem de fora, para quem vem não só de outros países, mas de outros estados, outros municípios do entorno, ela vai dar uma conexão muito boa para a questão intermodal. Agora, nessa questão que eu falei também da Baixada, seria uma maneira de fazer o crescimento da região e atender o eixo Rio-São Paulo também e a região, no caso, sul-fluminense, né? Sim, é muito importante o seguinte, a criação de empregos é imensa. Essa questão todinha da conexão do Arco Metropolitano, da linha vermelha, da Dutra, isso teria um fator importante para a região, para descentralizar, né? Fazer com que a região da Baixada Fluminense, a região metropolitana e o próprio sul fluminense seria atendido, fazendo que gerasse emprego na região e atraísse investimento, não é isso? Sem dúvida, porque é uma facilitação da questão principalmente da intermodalidade, visto não só a presença do Arco, como a presença do transporte ferroviário, não só então, o transporte rodoviário seriam beneficiados pelo acréscimo de um aeroporto.
visto que ali, com exceção de Itaguaí, que você tem a conexão também portuária com o porto de Itaguaí, você teria também um aeroporto, visto que a integração, porque a Baixada ela é estratégica no estado do Rio de Janeiro, por conta da conectividade que ela te dá com a Dutra, com a 040, enfim, mesmo você tratando da questão de Niterói, de coisa, você tem uma conectividade ali através do Arco, através de Mauá. Essa coisa toda, indo até Rio Santos, indo até Itaguaí, indo até o Porto. Então, o que falta? Nós que defendemos a questão dos aeroportos, falta a intermodalidade aérea, quer dizer, é só mais um acréscimo ao que você já tem, visto que o Galeão é um grande aeroporto, mas que ele está, como se diz, está lá na ilha, então ele está ilhado, principalmente para a questão da modalidade carga. O Galeão ele tem algumas restrições nessa questão. Então, ajuda, o Galeão atende muito bem, foram feitas conexões hoje, até com a linha vermelha do Galeão, eu estava lá na época da administração, mas o ideal é que quanto menos gargalos você tiver, para a intermodalidade, o transporte de cargas é mais eficiente. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Pedro Zambuja, especialista em aeroportos e transporte aéreo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje na capital do Rio de Janeiro, uma imagem fantástica, Pedro, aqui do aeroporto Santos Dumont. No final, a Baía de Guanabara, não é isso? Sim, estamos aqui. E cercado pelo Pão de Açúcar, essa Pão de Açúcar e a ponte Rio-Niterói. Importante. Eu quero aproveitar, agradecer, né, a audiência de todas as pessoas. Estou acompanhando a programação. Quero mandar um abraço lá para o nosso amigo Jorginho, lá de Japeri, né, ligadinho na programação. Mandar um abraço também para o professor João Ricardo e o Cláudio Rabelo. Eles, todo mundo ligadinho na nossa programação. Pedro, o Brasil inteiro, ele está em transformação e muitas das vezes a nossa aviação é uma aviação de qualidade, porque se fala muito em privatizar, a Embraer deu um salto de qualidade no transporte aéreo e agora se fala muito em que há necessidade de se fazer parceria para poder aumentar. Hoje nós temos uma tecnologia que possa se dizer independente, que possa exportar? Na questão mais específica, embora não seja o meu setor direto, mas a questão da nossa Embraer, eu pelo pouco tempo de aviação a gente conhece um pouco, são só 44 anos. Você começou em Nova Iguaçu, né? O meu curso de piloto eu fiz em Nova Iguaçu, me formei lá no Aeroclube de Nova Iguaçu. Tenho muito orgulho disso, muito carinho por Nova Iguaçu. Centro da cidade, né? Centro da cidade. Mas o que você estava perguntando sobre essa questão de que hoje está colocado, primeiro falando da Embraer, eu acho o Brasil é respeitado em aviação desde sempre, vamos dizer assim. Os nossos tripulantes, os nossos engenheiros, o ITA, são institutos respeitados no mundo inteiro. A nossa Embraer, então, ela estava no primeiro nível da indústria de aviação. A Embraer lançou a segunda geração dos seus E-Jets com a apresentação do primeiro protótipo do novo 190 E2. O que mais chama a atenção visualmente no avião é o formato das suas asas, que lembra um pouco a envergadura de uma gaivota. Esse novo padrão foi criado porque o motor adotado é bem maior e a Embraer não queria tornar a aeronave mais alta para facilitar a acessibilidade.
Em contrapartida, o 190E2 ganhou mais autonomia e ficou 24% mais econômico em relação ao modelo da geração atual. O novo avião tem capacidade para até 106 passageiros e o voo inaugural deve acontecer no segundo semestre desse ano. A Embraer diz que ele entra em serviço no começo de 2018 e a segunda geração inteira já vendeu mais de 260 unidades. A empresa ainda tem mais 373 propostas de compra a serem confirmadas nos próximos anos. Os principais mercados da empresa para esses novos aviões são Estados Unidos, China e Brasil. Por aqui, a Azul deve ser a primeira a voar com os jatos da família E2, mas isso deve acontecer somente a partir de 2019. A Embraer pretende investir 1,7 bilhão de dólares em pesquisa e fabricação até o fim do projeto do jato Z2 para se manter na liderança do segmento de aviões com até 130 lugares. Hoje, a marca tem mais de 50% do mercado mundial na categoria. Por conta disso, o lançamento foi comemorado com um mega evento, cheio de funcionários e possíveis compradores sendo saudados por voos de várias aeronaves da companhia. Além do 190E2, a Embraer está trabalhando também em mais 2 modelos da segunda geração. Os 3 podem ser configurados por dentro com 2 classes de passageiros e contam com os mais modernos sistemas de voo. Mesmo com isso, a empresa conseguiu manter os preços de venda relativamente baixos. Todos eles também vão conseguir voar mais com menos combustível. A expectativa é a de que o 190E2 voe quase 5.200 km com apenas um abastecimento. Isso é mais do que o suficiente para atravessar o Brasil inteiro de norte a sul. Além dos motores maiores e do novo formato de asa, toda feita em metal, o centro de gravidade dos novos aviões ficou mais equilibrado para trás. Esses 3 pontos são os que mais influenciaram no aumento da economia de combustível, e a fabricante brasileira ainda espera oferecer um custo de manutenção 25% menor. Segundo a Embraer, um piloto que já trabalha com algum E-Jet da primeira geração poderá voar com os novos modelos depois de apenas 3 dias de treinamento. Agora só falta a gente poder voar com eles. Tanto que, mesmo quando aqui no Brasil, a gente aqui tem uma visão, principalmente passageiro, de voar aeronaves de maior porte. Eu me lembro de ir à Europa por vezes e me surpreender que chegava lá num MD-11, num DC-10, e ia fazer a conexão por um Embraerzinho nosso que estava lá na época, 147, sei lá. Então, a nossa Embraer, eu acho que é um patrimônio que a gente tem que guardar muito. Estou falando isso com relação à Embraer. Com relação a aeroportos, quer dizer, a essa indústria aeroportuária que nós representamos, ela pode sim ser ampliada, ela é um elemento importante para o desenvolvimento. Qualquer lugar que tenha um aeroporto, e eu costumo dizer que os aeroportos são metropolitanos, eles normalmente têm que atingir uma grande região, e aí estamos pegando o exemplo da nossa Baixada, estamos falando da Baixada, então ele teria uma condição, além daquilo tudo que nós falamos, de ter um desenvolvimento na área tecnológica, na área de formação. Podemos atrair para cá indústrias do setor, entendeu? Que teriam interesse. Teria investidor internacional também para fazer isso? Fora o capital nacional? Muitos já estiveram aqui, alguns até investindo, já tem chineses no Galeão, já tem, enfim, investidores em geral nos procuram aqui, alemães, chineses, americanos, para esse desenvolvimento. Nós temos que criar o que precisa, aí é a segunda parte da tua proposta. Você precisa ter os projetos bem construídos, projetos efetivos e que comprovem, você tem que ter um produto muito bem acabado, principalmente para o investidor estrangeiro, para comprovar ele, porque a lei do capital é essa, você aplica R$1 para ganhar 2. Bem, estamos de volta em seu programa Municípios em Ação e hoje ser recebido aqui na capital do Rio de Janeiro com essa visão fantástica pelo Pedro Zambuja, ele que é especialista em transporte aéreo, né? Não só aqui no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. O Rio de Janeiro está amadurecendo, a cada dia que passa as pessoas passaram a usar mais o transporte aéreo e a perspectiva agora com a qualidade de vida é que as pessoas vão cada vez mais utilizar. E o nosso papel do programa Municípios em Ação é trocar ideia para que possa surgir projetos para gerar qualidade de vida.
E Pedro, eu queria te agradecer por você ter recebido a nossa equipe do programa Municípios em Ação. Gostaria que nas considerações finais você passasse alguma informação de contato, porque tem muitas prefeituras, muita gente, empresário interessado, né, fazer com que o município dele cresça, que possa gerar uma oportunidade de trabalho, até porque o Brasil o que mais está precisando é gerar emprego para diminuir esse contraponto aí da violência, né? Então, eu agradeço e peço suas considerações finais. Bom, institucionalmente, como o Sindicato Nacional, o SINEA, Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária, nós temos o dever institucional, eu sou o vice-presidente do sindicato, de, obviamente, defender e procurar incentivar incrementos à indústria de infraestrutura aeroportuária. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande em parceria com a própria CNT, a Confederação Nacional de Transportes, das quais nós somos filiados, de formação e treinamento, formação de pessoal especializado. Esse é um setor que tem a parte, digamos, a parte do avanço tecnológico sempre começa pela indústria aeronáutica. Ela é muito grande na indústria aeronáutica, até de viabilidade, de você ter uma operação aeroportuária, você ter enfim. Então, a formação do ser humano para isso é muito importante. E o nosso sindicato está fazendo um trabalho muito grande no sentido de incentivar, junto com a CNT, essa questão com o SESC Senat de formação e treinamento, capacitação do pessoal dos aeroportos. Afora isso, a questão do governo federal tem anunciado aí, em termos de privatização dos aeroportos, a gente acha isso um tema bastante importante para ser discutido, porém, sempre alertamos o seguinte, volto a dizer, a iniciativa privada vai comprar bons projetos, sejam eles de grandes aeroportos, sejam eles de aeroportos regionais ou de menor porte, ou principalmente aeroportos voltados para logística de carga, para a questão mais industrial. Nós podemos chegar até um processo de cidades aeroportuárias, como se diz lá fora, ou aeroporto indústria. Quer dizer, essa questão com a evolução tecnológica, ela vai avançar muito. Porém, o que é necessário? Que pessoas realmente informadas, pessoas que estejam acompanhando o processo, elas venham participar. O governo federal tem dado um bom exemplo aí na questão de que as pessoas que estão envolvidas na ANAC, na SAC e principalmente no DCEA são pessoas, na nossa visão, de alta capacidade. O Brasil tem uma tradição de alta capacidade na aviação. Reduzindo para a questão aeroportuária, eu te diria o seguinte, hoje na SAC nós temos não só a diretoria, mas principalmente técnicos muito bem especializados, na ANAC da mesma forma, que é a agência reguladora, e principalmente, volto a dizer, eu destaco sempre muito o DCE, porque não existe aviação sem controle de tráfego aéreo. E nós estamos na Central Rio, que é bastante importante, bastante acessada, não chega a ser o volume de São Paulo, mas seguramente é um dos maiores volumes do mundo, e onde a nossa Baixada, eu quero voltar a falar da Baixada, joga um papel, na minha opinião, estratégico de localização que precisa ser muito bem examinado. Seja para a questão de aproximação do aeroporto, principalmente do Galeão, dos dois aeroportos, da Central Rio, mas principalmente porque pode se tornar, enfim, mais uma opção de infraestrutura para a intermodalidade de transportes e de carga. Ok. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço aos amigos. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos aí uma boa semana. Um abraço aí.